Fala galera, segundo vídeo. Nessa videoaula aqui nós vamos testar a instalação do PHP. E já para a gente começar a pegar o jeito da coisa, nós vamos partir também para a formatação, escrita correta e identificação de código desde agora, para a gente já se habituar com a escrita correta, tá? Então vamos lá, vamos testar a nossa instalação do PHP. Lembrando que eu estou falando para vocês tendo em mente que você já tem um servidor web rodando, funcionando, instalado perfeitamente, tá? Posteriormente, no meu blog, eu vou colocar um tutorialzinho em texto com imagens de como instalar o Champ, tá? Então, em breve vai estar lá no jvprogramador.blogspot.com.br. Então, não deixe de visitar o meu blog lá, tá? Então, partindo do seguinte princípio, eu tenho o meu servidor rodando, está funcionando. Então, beleza. O que eu vou fazer? Eu criei um diretório aqui chamado aulas, tá? Então, até a quinta aula, eu já criei pastas aqui. Tenho aqui o conteúdo programático que eu mostrei para vocês no primeiro vídeo. Então, eu já tenho as pastinhas aqui do jeito que eu vou trabalhar. Então, como esse é o primeiro vídeo aula de verdade, onde a gente vai escrever alguma coisa, vai começar a ver um pouquinho do PHP, e de lógica e tudo mais. Então o que eu fiz? Eu criei um arquivo index.php, vocês podem criar da seguinte maneira. Clica o botão direito, novo, documento de texto, dá o nome, por exemplo, index2, tira o ponto txt, ponto php. Ele vai perguntar se a extensão do nome do arquivo for alterada, o arquivo poderá se tornar inutilizável. Tem certeza? Sim. Beleza. Tá? Então foi dessa maneira que eu criei o index. Criei aqui. Já estou com ele aberto aqui. As tags do PHP são essas. Abri o PHP. Vou colocar um comentário aqui. Abertura do código PHP. Aqui eu não vou nem comentar porque aqui é o fechamento, tá? E não precisa desse comentário, é só para vocês verem aí. Antigamente a gente usava dessa maneira. Hoje, por questão de compatibilidade, alguns servidores não entendem essa forma aqui, que é a forma mais curta de escrever o PHP. Então, vamos criar já um costume de escrever assim, tá? Dessa maneira. Então, vamos lá. Como que a gente vai testar o nosso PHP? Primeiro, como eu falei lá que a gente tem que escrever o código com um certo padrão, então vamos comentar. O que eu tenho de comentário? Eu tenho esse aqui que é o bloco de comentário. Eu tenho esse aqui que é o comentário de uma linha. E tenho esse aqui também que é o comentário de uma linha. Então esses são todos comentários. Então aqui dentro eu posso escrever um comentário, pulando de linha. Eu posso escrever um texto aqui dentro, que aqui não tem problema. Aqui não, aqui eu tenho que escrever assim numa linha seguida. Se por acaso eu der um Enter e continuar escrevendo, ó, ele já acha que isso aqui, essa linha, já faz parte das funções e de códigos do PHP. Então vai dar erro. Aqui também é a mesma coisa. Se eu sair escrevendo aqui, depois pular a linha, ó, ele já aparece em outra cor, porque não é o comentário. Então vamos apagar tudo isso aqui e vamos fazer o seguinte. Vamos utilizar barras duplas. Vamos colocar aqui, vamos colocar assim, ó, testando o PHP. Qual é o código? Não se prenda aos códigos que eu vou passar aqui, gente, porque é só futuramente, mais pra frente, aí vocês vão ver esses códigos. Eu vou explicar um pouquinho sobre ele. Eu só vou explicar o primeiro código que eu vou passar, que ele é um código básico, simples, de fácil entendimento. E os futuros códigos que a gente for colocando, eu vou explicar cada um em suas funções, tá? Então vamos lá. PHP Info. Isso aqui é uma função nativa do PHP. O próprio nome diz. PHP Info. Informações sobre o PHP. Ele vai dar na tela toda a informação do PHP, desde a versão do que está rodando, a Apache, o sistema, a arquitetura do processador, a configuração do Apache com o PHP, os módulos que estão rodando, enfim, uma infinidade de coisas aqui. Se você olhar de cabo a rabo, você vai ver que tem Enable, tem Disable, tem Enable 0, que significa que está desabilitado, tem Enable 1, que significa que está habilitado. Aqui as configurações do motor do PHP, tá? Por exemplo, a pasta de extensões, qual que é, se está habilitado ou fazer o upload ou não, enfim, vocês vão olhando de cabo a rabo o que está ativo.
Bom, só de bater o olho, abriu esse arquivo aqui, já deu a versão do PHP, bom, já é um bom sinal, porque já me mostrou que o PHP está funcionando. Agora, como é que eu sei que o MySQL está funcionando? Que o banco de dados instalou e está tudo ok com ele. É só a gente descer. Aqui, ó, MySQL. Ou se você falar assim, ah, não quero descer, como que eu faço? Dá um Ctrl F, escreve MySQL. Pronto. Você dando alguns enters, ele já chega aqui na parte de MySQL. A gente está vendo aqui, ó, tá tudo habilitadinho, bonitinho. Ele está instalado. Esse enable aqui não quer dizer que está zero, não quer dizer que ele está desabilitado, tá? É algumas outras coisas que tem dentro do suporte do MySQL, tá? Versão do MySQL instalada 5.1. A porta default dele é 3306, que a gente não precisa nem mudar, deixa desse jeito mesmo. E pronto, a gente já viu que o PHP e o MySQL está funcionando. Se você andar mais ainda no arquivo, você vai ver que tem mais coisas que rodam junto aí no Apache com PHP e que estão ativos, tá? Já fizemos o teste, está funcionando belezinha. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos testar, eu vou comentar aqui essa função e vamos testar o MySQL. Como é que eu testo? Eu preciso pegar a função, certo? Vou pegar a função do MySQL. MySQL underline. Qual é a função que eu devo testar? Primeiro de tudo, a gente precisa se conectar com o banco, certo? Com o servidor do MySQL. Então vamos. Connect. E eu tenho alguns parâmetros aqui para passar aqui dentro. O primeiro parâmetro é sempre o IP do servidor. No nosso caso, como está rodando local, então é localhost. Ou 127.0.0.1. Ou, por exemplo, se estiver rodando numa outra máquina da rede, 192.168.0.10, por exemplo. Tá? Se você quiser implementar ainda, você pode pôr 2 pontos e a porta 3306. Não tem necessidade porque a porta default, a não ser que você tenha trocado a porta, tá? Vírgula. Segundo parâmetro, qual que é? Usuário. Certo? Que é no nosso caso aqui o padrão do champ é root e sem senha. Então vamos lá, o terceiro parâmetro, senha. Sem senha. E toda vez que a gente terminar um código do PHP, nós devemos colocar ponto e vírgula. Esse é o padrão do PHP. Se você não colocar, ele dá erro. Eu vou testar da seguinte maneira. Eu vou atribuir, se a conexão foi sucedida, ela vai retornar um resource, que é um ID de conexão. Tá? Não que esse ID a gente vai usar. É somente para informar o PHP que, ó, tô conectado, e seu ID de conexão é X. Só que a gente não vê, tá? Isso é conversando entre o servidor de MySQL com o servidor do PHP, ok? Então vou atribuir a uma variável chamada conexão. Eu atribuo as variáveis através do igual. Então, conexão igual MySQL connect e blá 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 blá. Beleza? Agora eu vou testar o seguinte. Se não se prenda a esse código, depois eu vou ensinar, vou passar mais para vocês. Se conexão estiver ok, aqui eu estou falando, aqui nesse caso aqui, esse if aqui, ele vai retornar true ou false. Se for true, é aqui. Agora, se for false, eu vou usar um então, else. Tá? Então vou colocar aqui, ó, eixo, echo. Ok. Não ok. Beleza? Só para testar a conexão com o MySQL. Vamos voltar aqui. Ok. Conectou. Beleza? Então a gente fez aí o teste do PHP Info. Vamos ver rodando os dois. Vamos melhorar aqui. Vamos colocar aqui, ó. A conexão com o MySQL foi sucedida. Não pude conectar ao MySQL. Tá? Beleza. Vamos dar um refresh aqui. Vai aparecer as informações. Vamos ver lá embaixo. Conexão com o MySQL foi sucedida. Então, gente, esse aqui é o arquivo para teste para verificar se o PHP e o MySQL estão rodando, tá?
Então, se o PHP está rodando, significa que o Apache está rodando. Então, o Apache rodou, a gente testa o PHP. Rodou os dois, a gente testa o MySQL. Testamos o MySQL, a gente verificou que está ok. Mostrou na tela as informações do PHP e do Apache. E mostrou para nós aqui embaixo que a conexão com o MySQL foi sucedida. Vou mostrar uma forma mais simples também da gente verificar. É o seguinte. Vou comentar esse bloco aqui com um bloco de comentários, tá? Vou fazer da seguinte maneira. Vou tirar a variável. Ok. Vou fazer assim. Or, die. E se tiver erro, vou pegar e vou mostrar na tela. Não pude conectar ao MySQL, certo? Então o que eu estou dizendo aqui? Conectou, beleza, true, verdadeiro, conectou. Se for false, automaticamente ele vai pegar aqui. Ou esse die não significa morra, vai morrer, não, significa que ele vai cancelar daqui para baixo. Tá? O resto dos comandos de PHP ele cancela, não vai executar e vai mostrar na tela. Não pude conectar o MySQL. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, não aconteceu nada. Então quer dizer que não houve erro. Então conectou. Vamos fazer um teste? Eu vou colocar aqui uma senha. 1, 2, 3. Ó, ele me mostrou o erro. Tá, uma mensagem de erro aqui, ó, acesso não permitido para o usuário root, usando password, sim, usando senha, sim, só que a senha está errada. Ele dá na linha a linha do arquivo que deu erro. Então na linha 6 do arquivo index.php deu erro. E aqui a mensagem, não pude conectar ao MySQL. Linha 6. Beleza? Dessa forma é até mais prático da gente verificar. Tá? Vou retirar aqui o 1, 2, 3. Vamos testar de novo. Belezinha. Então é isso, galera, que eu tinha que passar para vocês. O nosso PHP está rodando, está instalado perfeitamente. Então eu espero vocês até no próximo vídeo. E até a próxima videoaula aí, galera. Conto com vocês na divulgação do trabalho. Fiquem com Deus e até a próxima.